Bem mais. Em dezembro do ano passado, um monomotor caiu no Jardim Marajoara, zona sul de São Paulo, 5 minutos depois de decolar do aeroporto de Congonhas. As 7 pessoas a bordo morreram. Na queda, 5 casas foram atingidas. Um morador ficou ferido. Mas o maior acidente foi com o Fokker 100 da TAM, em outubro de 96. O avião caiu no bairro de Jabaquara, 24 segundos após a decolagem. 99 pessoas morreram, uma delas atingida no solo. E nós voltamos ainda nesta edição com outras informações e com imagens gravadas no local do acidente por um cinegrafista amador instantes depois da queda do avião. Racionamento. Só falta fazer a dança da chuva. Foi o ministro Pedro Parente quem afirmou hoje: ou chove ou teremos apagão. A declaração foi feita durante a Comissão de Energia, à Câmara dos Deputados, o depoimento do ministro. E a repórter Verusca Donato acompanhou. Verusca, o que o ministro disse na prática é que se não chover, o plano de racionamento não adianta nada? Ana Paula, o que o ministro disse é que para dar certo o plano de racionamento é necessária a combinação de 2 fatores: economia de energia e chuvas. E se um dos 2 falhar, o apagão será inevitável. A economia espontânea de energia já vem sendo feita pelos consumidores, mas as chuvas não estão garantidas. Em algumas regiões não está chovendo como esperava o governo e por isso não é possível descartar o apagão. Ana Paula. A questão da chuva é uma certeza matemática. Pesquisadores de Campinas analisaram dados pluviométricos coletados no sul e no sudeste do país nos últimos 50 anos e concluíram: não há chuva que faça mudar o nível dramático dos reservatórios das regiões. Se depender dos céus, a água que produziria energia vai virar lama. A reportagem é de Emerson Ramos. No Centro de Monitoramento por Satélite da Embrapa, em Campinas, os pesquisadores recebem os dados de mais de 2.000 postos de medição de chuvas espalhados pelo sul e sudeste do país. As informações são coletadas há mais de meio século. Isso permite comparar o que aconteceu em cada ano e calcular as possibilidades de chuvas. Veja um exemplo. A usina de Furnas, no sul de Minas Gerais, está com apenas 16% da capacidade no reservatório, muito abaixo do nível de segurança. Pelos cálculos dos especialistas, há mais de 50% de chances de não chover na região nos próximos 90 dias. Existem variações, existem anos atípicos, mas a gente tem bastante confiabilidade, enfim, ao se fazer esse dado de probabilidade de chuva. Neste período mais seco do ano, que vai até o fim de agosto, deve chover na região sudeste, pelos cálculos da Embrapa, entre 10 e 20 milímetros em cada um dos 3 meses. É o equivalente ao que costuma chover em apenas uma semana de um mês de verão, como dezembro. O brasileiro pode rezar muito, mas a ciência indica que, por enquanto, a ajuda não vai cair do céu. Mas, afinal, existe a possibilidade de alguns reservatórios simplesmente secarem? O pesquisador Evaristo Miranda, que coordena os estudos na Embrapa, está em Campinas. Doutor Evaristo, a gente viu aí na reportagem que Furnas, por exemplo, está com reservatório num nível de 16%. Quanto é que um reservatório desce por mês sem chuvas? Bom, isso depende, mas em média o reservatório está consumindo 4 a 5% da sua capacidade. O problema é que houve uma sobreutilização dos reservatórios. Por exemplo, Furnas consumiu uma média de 800 metros cúbicos segundo nos anos 94. Nos últimos anos estava usando 900 metros cúbicos. Então, se você sobreexplorar os reservatórios, você pode gastar 6, 7% do reservatório. Bom, mas se um reservatório gasta de 4 a 5%, suponhamos que gaste 5% todo mês. Se não chover em junho, julho e agosto, 3 meses, 15%, Furnas está com 16%, vai chegar em setembro seco. Mas se nós fizermos já 20% de economia de energia, você com 4 só vai gastar 4% nessa sua conta. Bom, 3 vezes 4, 12. Chega com 12% para 16%, crítico. ele vai estar seco de qualquer maneira. É verdade. É crítica a situação. Isso vai acontecer com todos os reservatórios do país? Bom, não. Todos os reservatórios do país não. Nós estamos com essa situação na região sudeste e no nordeste um pouquinho mais crítico ainda. Bom, mas então, mesmo com o racionamento, nós vamos ter uma situação crítica no fim do ano, considerando que não vai haver a chuva, como a gente viu na reportagem. Até setembro a situação é crítica. A partir de setembro, outubro, volta a chover na região sudeste. Mas essas chuvas não serão suficientes para repor
a água desses reservatórios. Quer dizer, mesmo que chova normalmente nos próximos 2, 3 anos, a gente não consegue repor a água dos reservatórios. Só vamos conseguir repor realmente essa água quando entrar em atividade mais geração de energia elétrica. Quando as termoelétricas, por exemplo, entrarem, nós podemos aliviar a pressão de geração de energia hidroelétrica e permitir que eles recomponham as suas águas. Ou seja, resumo da ópera, mesmo com todo esse racionamento, é muito difícil não ter apagão até o fim do ano. Talvez o Nordeste é quem corre mais esse risco. Eu acho que a região Sudeste vai conseguir sobreviver sem o apagão, porque houve esse movimento cívico, está havendo economia, está havendo racionalização no uso da energia, é provável que essa terceira linha de Itaipu volte a operar, está havendo cogeração, enfim, há um esforço enorme na região Sudeste e eu acho que a região Sudeste provavelmente vai conseguir escapar do apagão. Tomara. Muito obrigada pelas informações. Eu agradeço. E você vai ver daqui a pouco, o lago de Tucuruí está cheio, mas a região norte também vai entrar no racionamento. Um alpinista escala a ponte do Brooklyn e para o trânsito em Nova York. Brasil Telecom, a tecnologia próxima de você. Ford Focus. O que mais que você quer? Já parou para pensar há quanto tempo você não ouve a frase "converse com o gerente"? Aqui no Banco Rural, a gente fala isso toda hora. Converse com o gerente sobre sua empresa, sobre produtos, sobre serviços. Mais que isso, converse sobre soluções. E aí, que dia você vem conversar também? Relacionamento, nosso maior investimento. Banco Rural, a evolução do banco. Bozano Protection, feito especialmente para o homem. Linha de barbear que deixa a pele mais suave. Desodorantes Bozano Protection. Proteção em 3 fragrâncias diferentes. Além de gel e shampoos feitos para o cabelo do homem. Linha Bozano Protection. A marca do homem. Sabe por que colocaram rodinhas nas cadeiras? Para facilitar. Endereço do cliente... Mapa da rua... O novo Office XP também veio para facilitar. Olha só. E se ao invés de ir atrás de uma informação, ela viesse até você? Você escreve um nome, pá, aparece o endereço. Você aceita o endereço, aparece um mapa. São as marcas inteligentes. E é mais uma das novidades que vem no novo Office XP. Aí você usa as rodinhas da cadeira para outras coisas. Visite nosso site. Nesta quinta, o Palmeiras é o Brasil na Taça Libertadores da América. Boca Juniors e Palmeiras, um super desafio para o time brasileiro na luta por uma vaga na grande final. Boca Juniors e Palmeiras, ao vivo, direto de Buenos Aires, nesta quinta, depois de Porto dos Milagres. Futebol 2001. Oferecimento Embratel. Via Embratel, seu dinheiro fala mais. Banco Itaú, sua vida fica mais simples no Itaú. Brahma, refresca até pensamento. Copper, para você jogar o futebol dos seus sonhos. E Guaraná Antártica, patrocinador oficial da Seleção Brasileira de Futebol. E até quem tem água de sobra vai ter que economizar. O operador nacional do sistema quer que a região norte também entre no racionamento. E com a mesma meta de 20% de redução de consumo. Vamos voltar a Brasília com a repórter Verusca Donato. Verusca, qual o objetivo do governo incluindo a região norte no racionamento também?
Olha, Ana Paula, a região norte pode ser obrigada a economizar para sobrar energia que vai ser gerada para abastecer a região nordeste. Esta é a proposta do Operador Nacional do Sistema, ONS, à Câmara de Gestão da Crise. A medida vai atingir os estados de Tocantins e Pará, que são atendidos pela usina de Tucuruí. E para que os consumidores do Nordeste não fiquem no escuro, é necessário que o Norte transfira 1.000 megawatts de energia para a região. Ana Paula. Mas essa proposta do ONS ainda precisa ser aprovada pela Câmara da Crise de Energia e já provocou reações na região norte. Tanto que foi criado hoje em Belém um comitê de acompanhamento do racionamento de energia. Na primeira reunião do grupo, agora à noite, houve críticas. Economistas alertaram para o aumento do desemprego e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, disse que vai entrar na justiça contra o racionamento na região. E a Câmara da Crise de Energia pediu ajuda à região sul também, para poupar 7% de energia, e o Rio Grande do Sul já definiu as primeiras metas de redução no consumo. O repórter Cristiano Dalcin está em Porto Alegre. Cristiano, o que o Estado vai fazer para atender a essa recomendação do governo? Ana Paula, as distribuidoras de energia e o governo do Rio Grande do Sul decidiram agora à noite, numa reunião, que o setor público estadual deverá reduzir os gastos de energia em 20%. As prefeituras devem colaborar para isso, desligando 1/3 da iluminação pública. Uma campanha nos meios de comunicação vai ser lançada para incentivar o consumidor residencial a gastar menos também. Com isso, as distribuidoras esperam ultrapassar a meta de 7% e garantir o fornecimento de energia no estado e também para a região sudeste. Ana Paula. E em Minas Gerais, a maior central de abastecimento de hortifruti granjeiros do estado suspendeu a carga e a descarga dos caminhões durante a madrugada para economizar energia. Os caminhoneiros chegam à noite, mas só quando amanhece começam o trabalho. O repórter Sérgio Uti está agora à noite na central em Contagem. Sérgio, não havia outra maneira de economizar energia sem interromper o trabalho de madrugada? Segundo a direção da Ceasa, não, Ana Paula. Manter as mais de 600 lojas fechadas e reduzir o trabalho durante a madrugada foi a única alternativa encontrada por eles para atingir a meta de 30% na economia de energia. Resultado, os hortigranjeiros estão chegando mais tarde aos sacolões e os caminhoneiros agora têm que ficar mais tempo aqui, não gostaram da ideia. A Ceasa só começa a funcionar às 7 da manhã e termina às 5 da tarde. Ana Paula. Uma imagem inusitada na paisagem de Nova York. Um homem parou o trânsito ao escalar a ponte que liga a ilha de Manhattan ao Brooklyn. O operário Jen Alcili, de 23 anos, parecia um artista de circo ao pular de um cabo para o outro. A ponte do Brooklyn, um dos cartões postais de Nova York, foi interditada enquanto a polícia tentava convencer o alpinista a descer. Ele chegou a pedir cerveja e cigarros lá de cima e, segundo os policiais, não parecia querer se matar. 2 horas depois, ao desistir da aventura, Cili disse apenas que tinha questões a resolver e foi levado para um hospital para avaliação. E veja a seguir um recuo estratégico. O governo retira da pauta a medida provisória que regulamenta as MPs. E a diretora de fiscalização do Banco Central afirma que, se dependesse dela, teria liquidado os bancos Marca e Fonte Sindan. Essa semana eu quero fazer um programa super normal, sabe? Acho ótimo. Será uma coisa relax. Acho ótimo. Vamos ao clube? Não, clube não. Vamos sim. Ah, não. O que custa? Nesta sexta, os normais vão passar um dia no clube, mas quem vai se divertir é você. Bom, numa situação como essas, você tem que agir normalmente. Nesta sexta, depois do Globo Repórter, os normais. A Maxitel está lançando o Allo Corporate Advanced, o mais inovador plano de celular para empresas. Inova porque é o único que tem custo zero nas ligações entre seus funcionários. Conheça o Allo Corporate Advanced, o plano de celular perfeito para todas as empresas, principalmente a sua. Ligue 0800 30 20 40, solicite um consultor e peça para ver uma conta simulada. Maxitel, uma empresa do Grupo TIM. É incrível. O barbear mais avançado é tão fácil quanto 1, 2, 3. 3.
fácil, reposição sem erros, fácil de enxaguar e 3 lâminas que barbeiam progressivamente mais rente numa fácil passada. Mach 3 para barbear mais rente em menos passadas com menos irritação. É a maneira mais fácil para o barbear mais rente. Mach 3 da Gillette. Você tem 7 bons motivos para comprar no Centro Óptico. Entrega rápida, lojas pertinho de você, garantia na adaptação das lentes multifocais, profissionais qualificados, 40 anos de tradição, laboratório computadorizado e o melhor, tudo em 7 vezes sem juros. Confira, armação fio de nylon metal Smart vários modelos a partir de R$ 7 de R$ 9,00. Armação Next em metal vários modelos a partir de R$ 7 de R$ 9,00. Centro Óptico, a certeza de sua boa visão em 7 vezes sem juros. Daqui a pouquinho no programa do Jô, eu vou conversar com a Liz Vamp, filha do Zé do Caixão, uma vampira do bem. Também está aqui um especialista em dependência de drogas, Dr. Elisaldo Carlini, e o mestre em Kung Fu, Renan Tobias. Daqui a pouquinho no programa do Jô. Oferecimento novo Renault Scenic. Mude sua vida de direção. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, disse hoje que o governo não tem intenção de prorrogar o acordo com o FMI. O acordo, que termina em dezembro, estabelece metas fiscais que obrigam o governo a economizar. Do acordo de 41 bilhões de dólares, o Brasil ainda pode usar 3 bilhões, mas o governo não pretende sacar esse dinheiro. O governo e a oposição não se entenderam. E a proposta de emenda à Constituição que regulamenta o uso de medidas provisórias pelo governo acabou ficando só na discussão. Mas Délis Ortiz mostra que, no fundo, o que falta para o governo é confiança. Os líderes não sabem sequer como os aliados vão votar. Em 2.348 dias de governo, o presidente baixou 5.076 medidas provisórias, o que equivale a mais de 2 MPs por dia. O Congresso tenta limitar esse poder faz tempo. Em maio de 99, os deputados aprovaram o projeto. Em dezembro do mesmo ano, o Senado votou a proposta com mudanças. Por isso, o projeto foi devolvido para a Câmara. Agora, virou prioridade, pelo menos para o presidente Aécio Neves. Aqueles que não quiserem avançar na negociação estão fazendo o jogo dos que querem perpetuar um sistema onde o executivo, além de executar, tem legislado em nome da Câmara dos Deputados. O problema está num artigo que proíbe o governo de usar medidas provisórias para alterar matérias da Constituição que já foram modificadas por emendas. É o caso de leis tributárias. E com isso o governo não concorda. Ele fez uma lista das restrições que aceita. Até admite o fim da reedição das medidas. Uma MP valeria por 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Mas o governo não abre mão de legislar sobre matérias de economia. A oposição vai a voto porque a oposição não quer ampliação dos poderes do presidente para, através de medidas provisórias, alterar o dispositivo constitucional. O governo precisa de 308 votos para derrubar o artigo que não aceita, mas não está seguro com a base aliada. É agora ou nunca, reconhecem alguns líderes. O presidente do Senado já decidiu. Mais 3 semanas e o Congresso entra em recesso. Não há nada em pauta que justifique uma convocação extraordinária no mês de julho. Franklin Martins, está difícil mesmo um acordo ou será que ninguém quer acordo nenhum? Olha, Ana Paula, estão desperdiçando uma oportunidade que tão cedo não vai aparecer de novo. Todo mundo sabe que o governo não tem o menor interesse em restringir o uso das MPs. Se dependesse dele, deixaria tudo como está e continuaria legislando no lugar do Congresso. O governo só está topando mudar as regras do jogo por causa da pressão da opinião pública, do Congresso e do Poder Judiciário. O problema é que, se falta interesse ao governo, está faltando bom senso à oposição, que simplesmente resolveu partir para o tudo ou nada. Só aceita um acordo se o governo recuar em toda a linha. Como não tem voto para botar o Palácio do Planalto de joelho, está criado o impasse. E com isso continua tudo como está. Exatamente. Tudo bem que a oposição queira arrancar mais concessões do governo, faz parte do jogo. O erro é esticar a corda no secundário, colocando em risco um acordo que, no essencial, é positivo, porque acaba com a farra das MPs. Mas, Franklin, será que acaba mesmo?
Acaba porque as medidas provisórias passariam a ser mesmo provisórias, valeriam por apenas 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Se não fossem aprovadas nesse prazo, deixariam de vigorar, ou seja, elas não poderiam mais ser recauchutadas e reeditadas indefinidamente por 5, 6, 7, 8 anos, como acontece hoje. Isso é uma tremenda mudança e é o essencial da questão. O resto, por mais importante que seja, é acessório. Ana Paula. A diretora de fiscalização do Banco Central, Tereza Grossi, disse hoje que se estivesse no cargo à época, teria liquidado os bancos Marca e Fonte Sindan em vez de ajudá-los. Ela afirmou não concordar com a existência de um risco sistêmico, o argumento usado pelo Banco Central para socorrer os dois bancos. Tereza Grossi e o presidente do BC, Armínio Fraga, foram ouvidos hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos do Congresso. A reportagem é de Roberto Kovalik. Começou quente. Primeiro foi Armínio Fraga ao responder insinuações de que tinha informações sigilosas sobre o Banco Central antes de ser presidente. Acho que é um absurdo qualquer insinuação com relação à minha atuação no Banco Central antes da sabatina. Depois foi Tereza Grossi quem perdeu a calma. A seriedade da depoente aí é duvidosa, altamente duvidosa. Não, me desculpe, eu perguntei. Senador, se os senhores têm fatos concretos que comprovem que eu, de alguma maneira, agi inadequadamente, eu gostaria que os senhores apresentassem. Ânimos mais calmos, eles explicaram que nada sabiam sobre a suspeita de que o ex-presidente do Banco Central, Francisco Lopes, teria sido chantageado pelo dono do Banco Marca, Salvatore Cacciola. Cacciola teria conseguido comprar dólar mais barato durante a crise cambial de 99, porque teria descoberto um esquema de venda de informações privilegiadas. Desconheço venda de informações ou consultorias de informações por parte de qualquer funcionário do Banco Central. Alguns ex-funcionários do Banco Central tinham ligações com Fonte Sindan, aplicavam dinheiro no banco. A diretora de fiscalização não quis dar os nomes, alegou sigilo bancário. Ex-diretores também? Sim, no caso tem um. Na época da crise cambial, Tereza Grossi era chefe interina e, segundo ela, não participou da decisão de ajudar os dois bancos. Mas disse que, se soubesse que o dólar iria subir, não concordaria com a análise de que havia risco para o sistema financeiro com a quebra dos dois bancos. A minha proposta para ele seria o seguinte: então vamos liquidar. E Tereza Grossi está mantida no cargo. O Tribunal Regional Federal de Brasília deu hoje ganho de causa ao Banco Central na ação pública que pedia o afastamento dela do cargo. A diretora do BC recebeu a informação enquanto depunha no Senado e sorriu. A queda no preço dos alimentos derrubou a inflação em São Paulo. Em maio, o índice de preços ao consumidor ficou em 0,17%, bem abaixo do índice de abril, 0,61%. Apesar do resultado animador, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas calcula que com a crise de energia, a inflação anual deve chegar aos 5%. E veja em instantes uma fortuna sobre rodas. Elton John arrecada quase 3 milhões de dólares vendendo carros. Rumo ao Tri. Florianópolis acorda cedo para acompanhar mais uma vitória de Guga na França. Nesta quarta... Teria sido um colono israelense e decidiu doar os órgãos do filho para salvar vidas. O coração de Mazen agora bate no peito do israelense Igal Cohen, que precisava de um transplante. Cohen espera que o gesto una os corações de palestinos e israelenses. Os órgãos de Mazen Julani salvaram mais 4 vidas. O cantor Elton John, famoso pelos gastos exorbitantes, mostrou que é também uma máquina de fazer dinheiro. Ele arrecadou 2.750.000 dólares ao leiloar 20 carros de luxo em Londres. Na coleção, sonhos de consumo que não são para qualquer um. Um Aston Martin, um Bentley conversível, um Jaguar, um Rolls Royce, todos impecáveis. Segundo a imprensa britânica, Elton estaria tentando cobrir o rombo na conta bancária depois de perder na justiça uma ação contra o ex-empresário. Ao lado do namorado, Elton diz que quer apenas liberar espaço na garagem para uma galeria de arte. I need the space where I'm living.
Os carros foram arrematados por colecionadores particulares e dirigentes da indústria fonográfica. Elton, o esbanjador, arrecadou o dobro do esperado pela casa de leilões Christie's. E o Jornal da Globo está terminando. Você viu aqui e vai encontrar com destaque nos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal dá sinal verde para o racionamento. Assim fica mais fácil, disse o presidente do Supremo. Ao primeiro exame, ele se tornou, para todos nós, leigos, mais palatável, mais aceitável. Amanhã a gente volta. Uma boa noite para você e até lá. Jornal da Globo. Oferecimento Banco Rural. Tá ligado. Tá ligadão. Aí, agora. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado. Rapaz, isso tem um ritmo impressionante. Você estudou música, não? Não. É um músico nato. Maravilha. Bem, no programa de hoje eu vou conversar com uma moça que é filha do Zé do Caixão. Tcharam! Mas ela está se preparando para entrar, que ela não pode entrar assim para vocês verem de cara. Vai ser uma surpresa a sua entrada. Então, não vamos apresentá-la agora na abertura, mas vamos aplaudi-la daqui. Liz Vamp! Temos aqui também um especialista nos vários tipos de droga, de dependência de drogas, doutor Elisaldo Carlini. E um mestre de Kung Fu, que é ídolo das crianças, o professor Renan Tobias. Com o fundo da caneca. Eu volto daqui a pouquinho. Um beijo do gordo. Uou! Para mais ou menos 12 anos. Então há um período de cheias, um período médio e um período de seca. Nós estamos atravessando um período de seca. O que aconteceu, na minha opinião, é uma coisa muito simples. É que as reservas de água foram esgotadas. Por que que as reservas de água foram esgotadas? Porque não tinha potência instalada suficiente. Certo. Então, quando você fala que não for a chuva, quer dizer, você tem a represa, estão dizendo que ela está baixa, que ela foi gastando nos anos anteriores. Gastando ano a ano, porque não tinha potência instalada para suprir a demanda. Eu vou lhe dar um exemplo. Aí você teve um excesso de demanda e o pessoal foi esvaziando as represas. É como se você pegasse as reservas cambiais do país, fosse gastando, até que chegava num certo ponto que você não tinha mais dinheiro para importar o mínimo necessário para o país. Aí você não pode culpar o comércio de um ano. Aí não pode culpar o comércio durante um ano. Quer dizer, foi um período aí, quantos anos você acha que arrastou esse esvaziamento das represas? Esse começou mais ou menos há uns 4 a 5 anos atrás. Com o real aí, quando esquentou a economia. Quando houve isso, mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás, é que a coisa começou a se agravar. E se agravou recentemente porque a economia começou a se reaquecer. E na medida que a economia se reaquece, aumenta a demanda de energia. Isso é uma coisa óbvia, não tem discussão sobre isso. Agora, veja bem, em Itaipu estavam previstas 20 máquinas. 20 máquinas, vamos explicar aqui para o telespectador. Máquina é a turbina. As turbinas. Lá cabe 20 turbinas de grande porte. Eram quanto megawatts cada um? 20 turbinas de 700 mil quilowatts cada um. Foram instaladas 18. E mais ou menos há 10 anos que estava para se instalar